eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Continuando com o nosso especial de Natal, hoje vamos fazer panetone no pote. É claro que não poderia faltar esta delícia de panetone no pote, afinal de contas, bolo no pote tá super na moda e no Natal, por que não ganhar uma graninha extra vendendo panetone no pote, aproveitando a onda do bolo no pote? Essa receita é super simples de fazer e pode trazer para você uma excelente renda extra. Afinal de contas, este panetone no pote pode ser feito na versão presenteável, nesses vidrinhos com tampinha metálica e tudo mais, ou então na versão sobremesa de festa, que você pode oferecer em empresas, pode oferecer para reuniões de amigos secretos e tudo mais. É muito comum grandes empresas comprarem alguma coisa para os funcionários. E este panetone no pote é uma excelente opção, barata e diferente do panetone tradicional de todos os anos. Então fique atento na tendência e ganhe muito dinheiro com este panetone agora nas festas de final de ano. No final do vídeo eu vou falar sobre lucros, custos, validade e tudo que você precisa saber para vender esta delícia. Então assiste o vídeo até o final para depois não ficar com dúvidas sobre essas questões, certo? As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. E os cremes que nós vamos utilizar é o cremetone e o choco cremetone, que eu já ensinei aqui no canal também e eu vou colocar aqui embaixo o link dessas receitas para você fazer os cremes, pois hoje vamos fazer apenas a montagem, para o vídeo não ficar muito longo. Afinal de contas, nessa época do ano, tempo é dinheiro e não temos nenhum tempo a perder. Então, vamos logo começar essa receita que é de dar água na boca. Como eu falei, eu vou fazer em duas versões, no vidrinho assim com tampinha, que é o ideal para presenteável, e nesse outro com embalagem acrílica, que é perfeito para sobremesas e festas mais sofisticadas, jantares de empresas e amigos secretos. Mas você pode fazer também no potinho mais comumzinho, aquele que se usa para vender bolo no pote, que a pessoa come na hora e joga o potinho fora. Você pode fazer essa versão de panetone no pote para vender aos seus clientes, se você já vende bolo no pote, ou para conquistar novos clientes, caso você ainda não venda. Eu tenho aqui os meus cremes. Esse com chocolate fica bem cremoso na consistência de um ganache, pois ele leva o chocolate que derrete e deixa bem consistente. E eu vou começar colocando os cremes nesses tubinhos de confeitar, cilindros de confeitar, não sei exatamente como chama, mas você pode utilizar também o saco de confeitar normal. Eu prefiro esses tubinhos porque eles são bem fáceis de utilizar e evita o desperdício de colocarmos o saco fora cada vez que utilizamos. Então, quando é coisa pequena que eu vou fazer, eu utilizo esses tubinhos de confeitar para facilitar e evitar o desperdício. Nosso creme fica bem cremoso e bem consistente, então é bem tranquilo trabalhar com ele. Eu vou colocar aqui o creme nesses potinhos de confeitar. Você pode utilizar o saco de confeitar também, como eu já falei, e se não tiver um saco de confeitar, ou melhor, se não tiver os bicos de confeitar, pode colocar num saquinho normal para colocar com mais facilidade o creme dentro dos potinhos e fazer menos sujeira, tipo essa que eu tô fazendo aí. Mas não tem problema, eu sou estabanada mesmo e já vou dar jeito nessa sujeira. Agora, esses potinhos é só colocar essa parte do cilindro e está pronto para utilizar. Vou colocar no potinho da mesma maneira o creme de chocolate. Para quem não conhece esses cilindros de confeitar, é uma super dica que eu trago para vocês. É super prático ter esses cilindros em casa, assim quando você vai utilizar para fazer receitas de pequena quantidade, não precisa gastar e sujar um saco de confeitar que vai fora. E também o desperdício de ingredientes é zero, pois o cilindro empurra até o final na hora que colocamos os ingredientes e praticamente não sobra nada dentro do potinho. Então, quem ainda não tem, pense na possibilidade de comprar um desses, caso ache necessário. Não tô ganhando nada para isso, não sei nem quem é o vendedor, mas como eles me ajudam e facilitam a minha vida, eu indico para você facilitar a sua também. Então, com os nossos recheios já preparados e separadinhos, vamos começar a preparar o nosso panetone. Eu vou cortar aqui uma fatiazinha de panetone e com a mão mesmo vou picar em pequenos pedacinhos, pois assim vai ficar mais fácil na hora de montar o bolo no pote. Eu vou picando e colocando num pratinho, para depois, com tudo certinho, é só montar o nosso bolo no pote. Fica muito mais fácil quando deixamos os ingredientes todos já elaborados, separadinhos, certinho. Assim, a montagem se torna mais dinâmica e ganha
ganhamos mais tempo no preparo das nossas delícias. Então, vamos picar o panetone bem picadinho com as mãos. Não precisa passar em triturador de alimentos, não precisa nada disso. Só vai rasgando o panetone com as mãos para ficar num tamanho menor. Assim a gente pode fazer o nosso panetone no pote de uma maneira bem melhor para ser servido. Eu tenho aqui algumas frutas cristalizadas e alguns confeitos na cor vermelho e verde para enfeitarmos o nosso bolo no pote. Então, eu vou começar a preparar nesses 2 potinhos que eu mostrei para vocês, no potinho de acrílico e no vidro. Eu gosto de colocar sempre o panetone embaixo. Tem gente que costuma colocar o recheio ou o ganache embaixo, mas nisso ocorre muito desperdício, pois parte do recheio fica grudado no fundo do potinho e a pessoa tem que ficar raspando com a colher, enfim. Eu não acho legal. Então, eu coloco sempre o panetone embaixo do potinho para fazer uma base e acima dele colocar o recheio. É o meu jeito de montar. Se você prefere montar com o recheio por baixo, fica à vontade e monte do seu jeito, certo? Então vamos começar colocando o panetone no fundo dos potinhos e com uma colher eu vou dar aquela ajeitadinha para que o panetone fique bem parelhinho no fundo do pote, o que vai facilitar na hora de colocarmos o recheio. Tem que molhar o panetone? Eu não gosto de molhar nem o panetone, nem o bolo. As minhas receitas de bolo já são bem molhadinhas. Então, eu coloco o panetone e diretamente nele coloco o recheio. Vou começar com o creme clarinho para colocar no recheio do panetone. Com esse coisinha de confeitar, essa bisnaguinha de confeitar, é bem fácil de colocar o recheio. É só colocar ele assim e prontinho. Se você gosta e faz questão de molhar, pode preparar aquela água com leite condensado ou então aquela calda de açúcar e molhar o seu panetone. Fica à vontade também. Esse é o meu jeito de montar o panetone no pote que eu estou ensinando para você. Mas se você prefere outras maneiras, faça do seu jeito. Então, depois de colocar a primeira camada de recheio, que aqui eu coloquei o recheio clarinho, eu vou colocar uma segunda camada de panetone, para assim começar a dar forma ao nosso panetone no pote. Vou fazer a mesma coisa no potinho de acrílico. Coloquei a primeira camada de panetone, a segunda camada com o creme branco e coloquei mais uma camada de panetone em cima. E agora, com o nosso creme de chocolate, eu vou finalizar dando um acabamento com o efeito de bico pitanga, para ficar aquele acabamento mais bonitinho na parte de cima do vidro. Se você gosta de fazer esses acabamentos bonitinho, tenha cuidado de não encher até o topo o seu vidro, pois se você colocar muito até em cima, quando você fechar o vidro vai achatar, ficar tudo grudento e vai ficar horrível o acabamento quando a pessoa abrir o potinho. Metade da cobertura vai sair na tampa e não vai ficar legal. Então, coloque a cobertura mais baixinha que a altura máxima do vidro. E para confeitar, eu vou colocar esses confetes. É aqueles confetes, M&M's, chame do nome que quiser. Esse eu compro em loja de confeitaria, então não tem uma marca específica. Mas eu vou colocar esses confetes verde e vermelho para dar um ar mais natalino ao nosso panetone no pote. Esse aqui ficou com um pouquinho panetone, na minha opinião. Então eu vou colocar um pouquinho mais de panetone antes de colocar a cobertura de chocolate. Quanto a molhar o panetone ou não, como eu já falei, é uma escolha sua, mas se você molhar o panetone, diminui a validade do seu panetone no pote. Um panetone no pote feito com o panetone molhado, ele vai ter uma validade de no máximo 3 dias, porque é com leite, tem tendência a azedar, enfim, não fica um acabamento muito legal. Se você não molhar o panetone, ele pode durar até 7 dias, o que aumenta muito mais o prazo de validade do seu produto e facilita na hora de vender, pois a pessoa pode comprar com antecedência para presentear alguém. Prontinho, aqui estão os nossos panetones no pote, na versão no vidrinho e a versão no potinho acrílico, que é algo mais para consumir na hora. Lembrando sempre que tem essa outra possibilidade de você fazer no potinho bem comumzinho para vender para a pessoa comer no dia mesmo. Então, são 3 opções de montagem para você fazer e vender muito o panetone no pote, agora nas festas de final de ano. Mas esses aqui que nós fizemos, eles são para ser mais bonitinhos, então vamos enfeitar com alguma coisinha a mais. Eu não gosto de muito enfeite, muita decoração, então vou utilizar apenas essa fitinha dourada que remete bem ao Natal e que é bem fácil de encontrar e de usar também. Se você quiser, pode colocar aqueles pedacinhos de tecido em cima da tampa, enfim, use a sua criatividade para fazer a melhor decoração
que você gostar. Eu prefiro fazer algo bem simples, então simplesmente eu amarro uma fitinha dourada na volta do potinho. Assim fica bonitinho, discreto e serve para presente tanto para homem quanto para mulher. Pois quando a gente decora e enfeita muito, às vezes o homem olha e quando ganha de presente acha aquilo meio estranho, muito feminino. Então, assim é um presente neutro que serve tanto para homem quanto para mulher. Mas faça a decoração do jeito que você preferir. Nesse de acrílico, eu também vou colocar uma fitinha dourada. Ele é um pouquinho mais complicadinho de amarrar, então se você se atrapalhar, peça ajuda, pede para alguém segurar o potinho enquanto você amarra a fitinha. Mas da mesma maneira, eu vou puxar a fitinha para que forme a florzinha e assim com ela vou amarrar em torno do potinho. Ele vai pegar a tampa e vai dar o nó lá embaixo do potinho. Assim fica mais fácil, pois ele já fecha a tampinha e dá esse acabamento mais bonito. Mas é meio enjoadinho de colocar, então se possível, peça ajuda a alguém para segurar o potinho enquanto você amarra. Vai facilitar e muito a sua vida. Eu fiz aqui sozinho, ficou bonitinho. Tá bom, pro vídeo tá bom, mas quando eu faço para presentear ou para vender, eu peço sempre ajuda para alguém segurar a fitinha enquanto eu amarro. E está prontinho. Aqui estão os nossos panetones no pote em versões presenteáveis ou versões mais sofisticadas para serem utilizadas em festas. Então, se você está gostando desse vídeo, não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois compartilhando, você me ajuda a ajudar mais pessoas a aprender receitas novas, e eu agradeço muito. E agora eu vou falar para você por quanto você pode vender esta delícia de panetone, então não sai daí não. Eu já ensinei em outros vídeos como diluir e calcular o custo de cada ingrediente, então aqui vamos mais resumido para ser mais dinâmico. Na descrição do vídeo tá o link de onde eu ensino a fazer grama por grama o cálculo dos ingredientes, certo? O custo total dos ingredientes que eu utilizei deu R$ 9,50. Devemos somar a este valor 25% do valor de R$ 9,50, que é o equivalente aos custos incalculáveis, água, luz, gás, detergente, tudo que a gente utiliza para que a nossa receita fique pronta. Então, somando esses 25%, nós chegamos a um valor de custo da nossa receita de R$ 11,87. Para saber o valor total de venda, nós multiplicamos este valor por 3. Vai nos dar o valor total que devemos ter em mãos quando vender todos os potinhos. Porém, essa receita ela é vendida por unidade, então vamos diluir quanto rendeu e quanto custa cada potinho. Essa receita me rendeu 12 potinhos, pois esse potinho acrílico ele é mais fechadinho e é menor, é 150 ml se eu não me engano, e o vidrinho também é pequenininho, então renderam 12 potinhos com um panetone e uma receita do creme tone e choco creme tone, que é a mesma receita dividida em 2. Tão barato assim me rendeu tanto? Sim, porque eu comprei o panetone que é feito pela padaria do supermercado e que é uma delícia, gente. Eu não comprei panetone Balduco, eu não comprei panetone de outras marcas que acabam sendo mais caros e são tão gostosos quanto os fabricados na própria padaria de supermercado. O panetone que eu comprei custou R$ 6,50, então é super em conta para fazer essa receita. Então, como rendeu 12 potinhos, para facilitar o cálculo eu considerei custo total R$ 36,00, dividido por 12, cada potinho tem que vender por no mínimo R$ 3,00 para você ter um bom lucro. Mas é Natal e a gente merece ter um excelente lucro. E como qualquer bolo no pote por aí custa no mínimo R$ 5,00, eu indico você a vender por R$ 5 a R$ 7,00 esse panetone no pote. Pode vender até um pouquinho mais, depende de onde você for vender e do poder financeiro dos seus clientes, mas R$ 5,00 no potinho acrílico e R$ 7,00 no potinho de vidro, eu acho que são preços excelentes. Ah, lembrando sempre que esse potinho de vidro, ele tem um custo. Eu paguei R$ 1,99. Então, esse valor é acrescentado no final ao custo do nosso panetone no pote. Então, qual é a diferença de preço de R$ 5,00 o acrílico e R$ 7,00 o de vidro? Justamente os R$ 2,00 do valor da embalagem. Mas é apenas uma sugestão, eu quero que você faça o seu cálculo para ter certeza que está vendendo por um preço justo e tendo um excelente lucro na venda desse panetone no pote. Quanto à validade, como eu já falei antes, ele tem uma validade de 3 a 7 dias, dependendo de como você for montar. E lembre-se que se você umedecer o panetone com leite ou com alguma calda,
A validade é de no máximo 3 dias. Se você não umedecer e fizer com panetone sequinho, como eu fiz no vídeo, a validade passa a 7 dias, guardando sempre na geladeira para ter certeza de entregar um produto com qualidade aos seus clientes ou aos seus amigos, se você for utilizar para presentear. Então agora é só colocar a mão na massa e começar a fazer esse delicioso panetone no pote para vender muito no final do ano ou economizar nos presentes e lembrancinhas para os amigos. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo de Natal. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.